E alguma coisa vem mudando e a nova geração está virando uma geração de consumo. Eles não chegam à igreja com a mentalidade de construir, só de exigir e consumir. Então a pessoa chega que é ministério infantil padrão Disneylândia. Tudo quanto é tipo de brinquedo, recurso. Mas você pede para o pai ajudar a cuidar da criança dele, não é nem dos outros. Não. Eu estou aqui só para cobrar. E se não for bom, eu vou para a concorrência. É uma mentalidade de consumo. E eu tenho olhado para uma geração que, com o perdão da palavra, eu vou usar o termo, está se tornando uma geração vagabunda. Ninguém quer fazer nada. Toda a mentalidade, como as pessoas vêm para o culto, é de consumo. Um dia um fala para mim no final da reunião, não gostei dessa música cantaram hoje. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Não, agora a adoração não é mais para Deus, é para agradar a pessoa. Daqui uns dias vão fazer que nem as rádios antigamente. Liga para o líder de louvor e diz, dá para dedicar para fulano de tal a música? Está de brincadeira. João capítulo 21, de 15 a 17. Eu vou ler na Almeida, Revista Atualizada. O texto sagrado diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e uma espécie de trilho para a nossa conversa, para a nossa reflexão de hoje. Jesus fez por 3 vezes basicamente a mesma pergunta a Pedro. E o que eu quero te mostrar pela palavra de Deus é que isso não é uma pergunta qualquer. Já adiantei o assunto dizendo que quando questionaram Nosso Senhor sobre qual era o maior mandamento, ele responde sem hesitar que é amar a Deus com amor total. Logo, ao discutir o assunto, perguntando a Pedro se o ama, Jesus não está abordando algo irrelevante. A gente pode dizer que, na verdade, essa pergunta é crucial. E talvez esse possa ser o melhor tema para a mensagem de hoje, uma pergunta crucial. Antes de discorrer sobre o texto, eu queria dar um pano de fundo de como Deus me levou a entender o texto. E isso começa há 30 anos atrás. No finalzinho de 93, eu iniciei minha experiência como pastor, e no início de 94, eu não me lembro exatamente se isso aconteceu no final de março ou início de abril, mas já há 30 anos atrás, Deus me permitiu, logo no início do ministério pastoral, sem muita bagagem ou experiência, estar diante de uma situação. Tínhamos, na época, a igreja era recém-iniciada, tínhamos um culto de celebração no domingo. Começamos uma reunião na terça-feira à tarde, voltado a um pequeno grupo que fez um clamor. Eram mulheres que não poderiam frequentar o culto à noite, pela distância que moravam, circunstâncias de maridos não convertidos, a dificuldade de sair em determinado horário, mas que estavam sedentas por ensino bíblico. Então começamos uma reunião de apoio a esse pequeno grupo. E na quinta noite nós tínhamos a nossa escola bíblica, a reunião de ensino bíblico. Mas nada havia sido instituído ainda na igreja. Não tínhamos a reunião da moçada no sábado, nada disso. E o culto de domingo tinha acontecido, tinha sido uma grande bênção. E agora tivemos a reunião da terça-feira. Então logo termina a reunião da terça. Eu percebo a irmã Maria me rodeando, como quem está ameaçando querer iniciar a conversa, mas ela era muito tímida, era uma pessoa muito introvertida. Então eu imaginei que ela estivesse tentando criar coragem para se aproximar e falar. E eu tentei encorajá-la. Falei, irmã Maria, quer falar alguma coisa? Ela disse, sim, pastor. Eu falei, se aproxime. E ela chega de cara dizendo, pastor, eu tenho certeza que eu não estou doida. Quando ela falou isso, meu lado gaiato, brincalhão, queria dizer, olha, nenhum doido acha que é doido. Então, achar que não é doido nem é nenhuma garantia. Mas eu percebi que ela estava muito tocada, quebrantada. Acabei pulando a parte da brincadeira e falei, por que a senhora começou a conversa tentando explicar que tem certeza que não é doido? Ela falou, porque aconteceu algo no domingo, nessa igreja, que me fez questionar minha sanidade. Ela diz, nós estávamos no meio do louvor e adoração, aquele tempo maravilhoso, pastor, aquele momento da música tal, e de repente eu ouço um barulho de ferro retorcendo, vindo do alto, do telhado. Nós tínhamos acabado de entrar naquele salão e começamos os cultos antes de ter condição para até mesmo colocar um forro. Então o telhado estava todo à mostra. Toda a estrutura de sustentação do telhado era de metal, as telhas eram de zinco, então quando ela ouve o barulho de metal retorcendo,
imediatamente ela achou que o telhado estava caindo, desabando. Ela diz, quando eu olho para cima, meu susto foi maior do que o de quando eu ouvi o barulho. Ela diz, eu vi o telhado da igreja se abrir de fora a fora, de uma metade à outra. Ele diz, metade do telhado enrolou para um lado, como quem abre uma lata de sardinha, metade do telhado enrolou para o outro. E ela diz, eu estou olhando aquela cena assustada, apavorado, que é isso que está acontecendo. E ela diz, então eu vejo os céus se rasgando de fora a fora. E também cada metade se recolhe como fosse um rolo de tecido. E ela diz, pastor, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10.000 vezes o sol. Mas ele, rodeado de anjos, era perceptível por aquela manifestação de glória quem era. Ela diz, mas um dos seus braços estava estendido, a mão aberta. E ela diz, e o que eu vi naquela mão não foi uma cicatriz. Ela diz, o que eu vi foi um buraco, como se o cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, o outro braço, no entanto, não estava estendido para o lado. Estava estendido em nossa direção, a mão fechada, um dos dedos apontado em riste na nossa direção. Ela diz, e por 3 vezes ele fez a mesma pergunta. E a pergunta dele foi, tu me amas? Ela diz, pastor, eu entendi porque a Bíblia compara a voz de Deus com um trovão. Porque é uma voz muito forte e barulhenta. Eu olhava do lado e perguntava, ninguém está ouvindo esse barulho todo? Do telhado e agora dessa voz ainda mais barulhenta? Ela diz, então a voz trovejou a 2ª vez, tu me amas? Ela diz isso e repetiu a 3ª vez. Ela diz, então os céus se fecharam, o telhado voltou ao normal. Ela diz, foi só nesse momento que eu me dei conta que aquilo era uma visão. Porque era tudo tão real que para mim o telhado tinha aberto literalmente. Ela diz, pastor, eu fui para casa e eu fiquei de cama desde domingo à noite até hoje, a terça-feira. Eu não me levantei ontem. Ela diz, não que o meu corpo tenha ficado enfermo, mas ele reagiu debilitado diante da força da visão. Eu estou ouvindo a irmã Maria falar e eu não consigo te explicar o que é que está acontecendo dentro de mim. Porque eu sei que aquilo não é coisa comum, usual. Irmã Maria era relativamente uma nova convertida. Foi profundamente impactada por Deus, se tornou uma crente dedicada, fiel, piedosa. Primeira vez que ela pisa dentro de um dos nossos cultos, ela vem com um câncer, um cancro no estado avançado, e ela foi instantaneamente curada, sem que ninguém tocasse nela. O poder de Deus se manifestou no seu corpo e mudou completamente aquela condição. Me deixa fazer uma pausa para você que está aqui hoje com alguma necessidade. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O mesmo Jesus que curava os enfermos nas praias da Galileia e durante todo o exercício do seu ministério, continua fazendo as mesmas coisas hoje, porque embora tenha morrido por mim e por você, ressuscitou, está entre nós e se move de forma gloriosa. Aquela mulher entregou a vida para Jesus na primeira entrada na igreja, quando percebeu tudo o que tinha acontecido. Impactada com o testemunho, toda a família vem a Cristo. O marido dela era um alcoólatra, vivia mais deitado do que de pé, do tanto que bebia. Um dia desse alguém comentou lá no Brasil, mas bebia muito. Eu falei, olha, usando uma expressão que eu não sei se os daqui entendem, falei para você ter uma ideia do tanto que bebia, do golinho que dava para o santo morreu de psicose. Era nesse nível. Mas ele foi instantaneamente liberto pelo poder de Deus. Toda aquela família foi salva, os filhos se converteram, e aquela casa estava vivendo um avivamento. Então, desnecessário explicar que a irmã Maria, por conta de tudo aquilo, se torna uma mulher de oração e começa a experimentar coisas extraordinárias na sua vida. Mas o que ela está me contando, eu nunca vi ninguém relatar na vida. Uma visão aberta, gloriosa do Senhor Jesus daquela forma. Eu só me lembro de ter censurado a irmã Maria e ter dito, irmã Maria, como a senhora vai embora de um culto desse, com uma visão dessa, sem contar nada? E eu falei uma grande bobagem. Falei para ela assim, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que Ele queira, você imagina quando Ele quiser mesmo. Mas eu lembro que eu não sabia o que fazer com aquilo e, como um bom crente, que não apenas quer ganhar tempo, mas entender a vontade de Deus, eu falei para ela, vamos orar. Porque eu não sabia o que fazer com aquilo que ela estava me falando. Então, a terça-feira terminou, a quarta passou e chega a quinta-feira. Quinta-feira fui visitar uma família da igreja no horário nobre, o almoço. Eu era um pastor ainda solteiro e além de executar o ministério, tinha que garantir a sobrevivência. Então as pessoas me chamavam muito nessa época, né, para almoçar com um, com o outro. E aqueles eram irmãos queridos, amigos, pastor, passa aqui, mesmo seja rápido, come com a gente, vai ser uma alegria recebê-lo. Então fui eu e um outro pastor,
que como eu ainda não tinha sido redimido, não tinha família, né? E passamos lá só para ter um momento rápido de garantir a sobrevivência e um social curto, não era uma visita pastoral. Mas quando entramos e eles foram servindo a mesa, era uma dinâmica de pouco tempo no almoço durante a semana, eu dei falta de que a filha mais nova do casal, eles tinham 2 filhas, ela não estava à mesa, Tássia. Ela devia ter 7 para 8 anos de idade na época. E eu pergunto à mãe, cadê a Tássia? Ela falou, não, ela está no quarto, não vem. Eu falei, está doente? Ela falou, não. Desde que acordou, tudo que essa menina consegue fazer é orar e chorar. Ela nem foi à escola. Uma criança não querer escola, a gente entende. Mas nem comer, porque está orando e chorando desde a hora que acordou. Não me diga você, uma criança de 7 para 8 anos, que isso é normal. Eu pergunto àquela mãe o que aconteceu. Ela falou, pastor, ela teve um sonho muito impactante. E eu falei, o que ela sonhou? Ela falou, olha, toda vez que ela tenta falar, ela chora, mas juntando os pedaços, entre um choro e outro, foi mais ou menos o seguinte. Ela sonhou que nós estávamos num culto, lá na igreja, o período do louvor e adoração terminou, o senhor sobe a plataforma para pregar, e quando o senhor subiu, o telhado da igreja abriu de fora a fora. E eu pensei, vai começar tudo de novo. Mas a visão não era exatamente a mesma. Ela diz, e ela viu o Senhor Jesus descendo. E ele se colocou em pé, ao seu lado na plataforma. Sorriu de uma forma muito meiga e gentil para o Senhor. O abraçou e disse, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar sou eu. Eu falei, o que é que deixou sua filha tão emocionada pelo fato de eu não pregar? E ela falou, não, pastor. Ela disse que o que a deixou nesse estado, que ela ainda não se recuperou, é o olhar do Senhor Jesus. Ela diz, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como eu vi naqueles olhos. Ela falou, pastor do céu, isso não pode ser um sonho qualquer. Minha filha está profundamente tocada. A questão que tem coisas que você ouve e se emociona apenas de alegria. Mas algo me pegou por dentro quando eu vi aquele sonho. Eu não consigo te descrever o que aconteceu, mas eu oro que algo parecido aconteça com você nessa noite. E de repente eu mal consigo comer, eu não vejo a hora de ir embora. E eu lembro que eu corri para casa literalmente depois daquele almoço. E eu só lembro ter passado pela porta do apartamento onde morava e já ter me jogado no chão da sala, ali no tapete, prostrado, orando, chorando, dizendo, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Eu nunca vi nada igual, nem antes nem depois, gente. Estou falando de algo que foi há 30 anos atrás, mas nunca tinha visto nada igual antes e nunca vi depois. Eu falei, mas são 2 ocorrências. E eu começo a questionar e perguntar, Senhor, o que é isso? Esse sonho que mexeu tanto comigo, ele não pode ser literal. Eu não creio que o Senhor vai vir pessoalmente pregar no púlpito da minha igreja. Se for, me avisa que eu chamo a imprensa, fico em pé do seu lado. Faço questão de lhe fazer companhia. Mas eu falei, eu creio que isso tudo tem que ser simbólico, mas eu não estou entendendo é nada. E nessa hora eu posso te dizer que veio a mim a palavra do Senhor. Não quero parecer, está no patamar dos profetas do Antigo Testamento, mas era a maneira de se explicar que o Senhor falou de forma personalizada. E também não quero parecer que isso acontece o tempo todo, toda hora. Mas naquele dia foi de fato uma manifestação profética. E Deus diz, é evidente que o sonho não é literal e é simbólico. Eu falei, mas eu não estou entendendo o que ele significa. O Senhor me disse, eu estou tentando falar com a minha igreja desde domingo e vocês não deixam. Nessa hora eu lembrei da visão da irmã Maria. E eu entendi ele dizendo, já se passou a reunião de domingo, já se passou a de terça. E porque antes eu fiz questão de dizer que na quinta tínhamos uma reunião de ensino bíblico, porque eu tinha um estudo preparado para aquela noite. O Senhor me disse, você pode dar esse estudo qualquer outra quinta-feira. Hoje, eu tenho a minha palavra para falar com a minha igreja. E é nessa hora que eu questiono o Senhor, e o que é que o Senhor quer falar com a sua igreja? E o Senhor me diz, qual é o único texto da Bíblia que tem as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer. Então eu não vim pregar a visão da irmã Maria, nem o sonho da Tássia. Embora esse pano de fundo para mim é importante, antes de compartilhar o que eu vou compartilhar. Nesse momento, Deus me guia a esse texto e começa a me trazer compreensão de fundamentos bíblicos. E é isso que eu preciso compartilhar com você hoje. O primeiro deles diz respeito ao fato que nós já introduzimos, que nós não podemos olhar para essa pergunta feita, repetida, como se ela não fosse importante. Amar a Deus não apenas é classificado como o maior de todos os mandamentos, mas em 1 Coríntios 16, 22, o apóstolo Paulo diz, se alguém não ama nosso Senhor, seja anátema. A palavra anátema ela tem 2 possíveis significados. Na melhor das opções, significa algo abominável. Na pior das opções, maldito. Qualquer que seja a aplicação, não é boa.
E ele está falando ao povo da igreja, aos irmãos convertidos. Se algum de vocês não ama Jesus, ou seja, se a sua relação com ele não está sendo construída e fundamentada em amor para com ele, seja anátema. Ou seja, não há como eu e você vivemos a plenitude das bênçãos de Deus sobre nossas vidas apenas porque estamos crendo em intervenção. Há uma série de coisas que nós precisamos fazer, entre elas, uma resposta de obediência e devoção ao maior mandamento, que é não apenas amá-lo, mas amá-lo com amor total. De todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E de repente textos que eu nunca tinha reparado, prestado atenção na vida, começam a aparecer e viram meu coração. Efésios 6:24, a graça seja com todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Evidente que a graça não é só para esses. A Bíblia diz em Romanos 5 que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Que a graça, superabundou onde o pecado tinha abundado. Mas quando ele está falando de graça sobre aqueles que não deixam o amor se corromper, ele não está falando do início do que Deus começou a fazer em nós. Ele está falando de algo mais sendo derramado na vida daqueles que dão a devida resposta de amor ao Senhor. Então o assunto não é sem importância. Dito isso, eu queria que a gente pudesse entender algumas coisas. E a primeira delas, eu quero começar com as razões da pergunta que Jesus faz. E o primeiro tópico que eu quero destacar aqui é a necessidade de uma autoavaliação sincera que cada um de nós tem. A sua autoavaliação sobre o quê? A respeito de onde estamos em relação ao nosso amor para com o Senhor Jesus. Por que é que Jesus faz a pergunta que fez a Pedro por 3 vezes? Ele não está esperando apenas ouvir uma afirmativa ou negativa, sim ou não. Tu me amas? Sim. Tu me amas? Não. Aliás, no verso 17, Pedro vai responder, tu sabes todas as coisas. Basicamente, ele está dizendo para Jesus, o Senhor não está perguntando porque precisa saber a resposta. Então, se ele não está perguntando porque precisa saber a resposta, está perguntando por quê. Há algumas coisas que nos levam à inferência de que a ideia é uma autoavaliação. E não é apenas eliminar a lógica de que é porque ele não precisa saber a resposta. Primeiro, em cada uma das perguntas nós temos alguns elementos que não se repetem nas 3. Na primeira, Jesus pergunta, tu me amas mais do que esses outros? Por que é que Jesus perguntaria a Pedro se ele o ama mais do que os demais? Então, para entender o que está acontecendo aqui, você tem que voltar lá no capítulo 13 do Evangelho de João. Quando o nosso Senhor, na última ceia, diz, um de vocês vai me trair, a maioria dos discípulos começa a perguntar, Senhor, porventura sou eu? E com a pergunta, porventura sou eu, cada um deles está dizendo o quê? Eu me vejo como um candidato potencial à queda, ao tropeço, ao fracasso. Pode ser eu falhando. Mas Pedro não faz a pergunta, porventura sou eu como os demais. A única pergunta que Pedro faz é para João, que a Bíblia diz que está com a cabeça reclinada no peito de Jesus, diz, pergunta quem é. Quando ele diz, pergunta quem é, para mim, nas entrelinhas, ele está dizendo, eu boto a mão no fogo por mim e por você, João, por nenhum dos outros 10. Tenta logo descobrir quem que é esse camarada que vai vacilar com Jesus. Ele não apenas não diz, porventura sou eu, como ele chega ao ponto de dizer para Jesus no final da conversa, por ti eu darei a minha vida. Nosso Senhor dá uma encarada messiânica, eu brinco em Pedro, e diz, você morreria por mim, Pedro? Claro. Jesus diz o que? Ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Basicamente, toda a postura de Pedro é de quem se achava o cara. Aliás, tem níveis distintos de se achar o cara. Tem o mais comum e tem aquele mais absurdo. Qual o mais absurdo? O mais absurdo, eu brinco, que é de um jogador, da seleção brasileira, da época que a gente ainda ganhava algumas coisas. E quando classificou a seleção brasileira para a Copa de 94, quando a gente estava ameaçando não entrar, eliminando o Uruguai por 2-0, ele dá uma entrevista em cadeia nacional de televisão no final do jogo. Ele disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara. Quem não sabe quem é, a dica está aí do jeito de falar. Então, eu brinco que tem o cara que acha que é o cara e tem o cara que acha que até Deus acha que ele é o cara. É o mais alto nível de ser o cara. E Pedro estava mais ou menos nesse nível. Eu te amo como ninguém, eu morro pelo Senhor, tem ninguém aqui que te leva a sério como eu. Agora, você conhece a história. E sabe que a hora que a coisa realmente apertou, Pedro vacilou.
Ele até tentou algo no início, defender Jesus com a espada, corta um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, mas você conhece o texto do Bíblia. A Bíblia diz que Jesus o repreende, manda guardar a espada, cura a orelha de Malco, e eu acho que é a hora que Pedro pensa, o senhor quer mesmo ser preso e sofrer as consequências até o fim, que podem incluir a morte. Deus te abençoe. E a Bíblia diz que se cumpriu naquela noite a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não sobrou um. Todo mundo correu. O Evangelho de Marcos é o único que dá o detalhe de que havia um jovem enrolado num lençol. E que quando os guardas tentaram prendê-lo, ele larga o lençol e foge nu, tamanho desespero. Isso nos dá a entender que não queriam prender só Jesus, queriam prender todo mundo que estava com ele. E essa é a razão pela qual os demais fugiram. Não queremos ser presos nem sofrer as consequências. No entanto, João descreve que Pedro e o próprio João vão seguindo Jesus de longe para ver como é que a história termina. O que significa o seguir de longe? Se virarem tentar prender, a gente corre de novo. Se não se importarem, nós vamos acompanhando para assistir o desfecho. Então Jesus chega, e é quando ele é levado, para aquele início daquela farsa, daquele julgamento, que a Bíblia menciona que João era conhecido do sumo sacerdote. Isso é dado bíblico. Nós não sabemos como. A tradição cristã diz que ele fornecia peixe lá. Não sabemos se é isso. Há uma lógica, até porque ele era pescador, então a probabilidade é grande. Mas não podemos dizer isso com certeza. Mas a Bíblia diz que ele era conhecido. E se ele é conhecido, todo mundo sabe que João é discípulo de Jesus. Mas é aí que vai fazer sentido a pergunta que a criada faz para Pedro. Você também é discípulo dele? De Jesus? Tipo, esse nós sabemos que é. E você? Pedro diz, eu não. Ele nega a primeira, ele nega a segunda, ele nega a terceira. O pior é que na terceira, o Evangelho de Marcos, é que foi escrito debaixo da tutoria, da mentoria de Pedro. Revela que Pedro soltou imprecações. É o jeito bonito de dizer que ele praguejou. Pedro xingou alguém. Nós não sabemos se ele xingou a criada ou se ele xingou o próprio Jesus para tentar deixar claro que não era discípulo. Mas ele vai ao extremo de tentar garantir. Então o galo canta, você conhece a história, ele chora amargamente, cai em si. E agora, Nosso Senhor, depois de ressuscitado, encontra Pedro e pergunta, e aí, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Traduzindo, você ainda acha que é o cara? Você ainda acha que seu amor está lá, na estratosfera, do jeito que você achava? Outro motivo que me faz acreditar que o propósito da pergunta é uma autoavaliação é um jogo de palavras que você encontra também no original grego. Ele sozinho, talvez não indicaria isso, mas somando aos outros argumentos que nós estamos apresentando, tem peso. Quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Haviam diferentes palavras usadas no koineu grego antigo, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, que conotavam diferentes expressões de amor. Por exemplo, a palavra pouca conhecida do nosso público, storge, ela é usada para falar de amor familiar. Se storge for aplicado, família está envolvida. Não era aplicada fora desse contexto. Mas, por exemplo, a pergunta que Jesus faz a Pedro é, Pedro, tu me amas agapau, uma derivação de ágape, o amor sacrificial, o amor perfeito. Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu, amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. E ainda existe uma quarta palavra, usada e traduzida como amor, que é a palavra eros. Ela tem a conotação da intimidade física e sexual do casal. Eu não gosto de dizer meramente o termo erótico, porque no plano bíblico isso está reservado ao casamento. Então, se o marido falasse para a esposa, benzinho, vamos fazer amor, ele usaria a palavra eros. Se ele falasse, o que já seria um milagre de uma ação de Deus na família, eu amo minha sogra, seria storge, né? Se ele dissesse que tem um bom relacionamento com os vizinhos, no máximo filéu. Mas normalmente, quando entrava Deus e as coisas mais sérias, ágape. Então Jesus pergunta para Pedro, não só você me ama mais do que esses outros, ele diz, você me ama agapau, aquele amor sacrificial, daquele que você diz está disposto a morrer. E aí Pedro vai responder, amar eu amo, mas não é tudo que eu achava que era, é filéu. A primeira tradução para a língua portuguesa da NVI, a Nova Versão Internacional, nessa época em que Deus estava falando comigo nesse texto, tinha acabado de sair. Só tínhamos o Novo Testamento pela Sociedade Bíblica Internacional. E a primeira versão tinha sido traduzida assim, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes que eu gosto de você. Imagina a moça perguntando para o rapaz, namorado ou noivo, benzinho, você me ama?
E ele respondendo, te considero muito. Para saber uma encrenca que esse cara se meteu. Primeiro, não é o que ela está perguntando. Segundo, não é o que ela quer ouvir. Então Jesus insiste numa segunda pergunta. Pedro, tu me amas agapau? Pedro insiste na resposta. Tu sabes que eu te amo, filéu. Amar eu amo. Não é tudo que eu prometi, nem o que o Senhor está me perguntando. É um pouco menos. Então vem a terceira pergunta. E a terceira pergunta é aquela da qual Pedro se entristece. O verso 17 diz, Pedro se entristeceu pela terceira pergunta. Não pela primeira nem pela segunda. O que tem de diferente na terceira? A terceira pergunta é, Pedro, tu me amas, filéu? Agora, Jesus desiste de tentar trazer Pedro para o seu nível e ele desce para o nível de Pedro. Para mim, é o momento de dizer, é só isso mesmo que você tem a oferecer. E é o momento que ele vai dizer, é só isso. A geração de antigamente lá no Brasil dizia, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Não é aquelas coisas. Ele está dizendo, é só isso. E o que nós percebemos é que Jesus está tentando levar Pedro a uma compreensão do lugar onde ele se encontra em relação ao amor para com ele. E Pedro tem que admitir que não amava tudo que achava. Gente, nesse dia em que Deus está falando comigo essas verdades, Ele expôs minha vida e meu coração de uma forma que eu não consigo explicar. Eu me lembro quando ainda adolescente, o pastor termina de pregar, nem fez apelo, eu fui de oferecido. Levanto meu lugar, vou lá na frente, dobro meu joelho e digo, Jesus, estou aqui, consagrando a minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. Me oferecendo para morrer pelo Evangelho. Agora você acha que alguém é doido de tentar enganar Deus, que sabe tudo? Quando a gente faz uma coisa dessa, não é porque a gente está mentindo para Deus, é porque a gente acredita que ama mais do que ama de verdade. Naquele momento, se eu não achasse que amava a ponto de morrer, eu não teria dito. E acho que Pedro também não teria falado a mesma coisa. O problema é que há a diferença entre o que você pensa daquilo que você ama e aquilo que você precisa descobrir que ama de verdade. E assim como o Senhor expôs a fragilidade do amor de Pedro, que ele não tinha tudo aquilo, naquele dia Deus expôs a minha de uma maneira inexplicável. Eu chorei que nem criança. Eu descobri que eu também tinha só um filéu e era um filéuzinho de nada. Eu fiquei profundamente chacoalhado, abatido com essa primeira parte da mensagem. Mas o que me consolou foi o segundo tópico que o Senhor falou comigo. Se o primeiro tópico que a gente pode destacar é a necessidade de uma autoavaliação sincera, a segunda diz respeito ao porquê da avaliação. Onde Deus quer que eu e você cheguemos com o resultado da avaliação. Que a gente apenas desanime. Ok, eu também não amo isso tudo, meu amor também não é agapau, é só filéu, né? Eu acho que eu não nasci para ser o melhor nessas coisas de ser crente. Será que é esse o propósito de Deus? Não. O propósito de Deus não era colocar Pedro debaixo de culpa nem de condenação. Quantas vezes Pedro tinha negado Jesus? 3. Quantas vezes Jesus pergunta e dá a Pedro a oportunidade de afirmar o seu amor? 3. Para mim ele está dizendo, eu quero te dar a chance de arrumar o que você fez. Eu não vim aqui te afundar de vez. Aliás, como é que nós podemos deduzir isso? Porque Pedro, ele estava em crise. Ele havia negado Jesus. Quando o galo cantou, a Bíblia diz que ele chora amargamente. Isso não é um choro qualquer, é um choro de profunda dor, de profundo arrependimento. Mas nós podemos inferir que Pedro não acha que ele é mais parte daquele time, daquela seleção que Jesus convocou. Como podemos inferir? Primeiro, voltou a pescar, coisa que tinha abandonado. Segundo, você vai ver Jesus nessa conversa. Daqui a pouco nós vamos ler os outros versículos, depois do 17. E você vai ver que Jesus vai repetir para ele o que falou na primeira vez, quando chama pescando. Segue-me. Jesus não só está dizendo, eu não desisti de você, como está dizendo, eu ainda estou contando com você. Mas você vai somando outras informações. Marcos 16 diz que quando o anjo notifica as mulheres no túmulo vazio da ressurreição de Jesus, ele diz assim, ide dizer aos discípulos e a Pedro. Pedro é o único mencionado por nome. Porque provavelmente, se não fosse mencionado por nome, ele pensaria, essa mensagem não é para mim, é só para quem é discípulo de verdade. Não é para quem fez o que eu fiz. E algo que eu e você precisamos entender é que Deus não nos trata de acordo com os erros do nosso passado, nem com a limitação do nosso presente, mas Ele enxerga o potencial do nosso futuro. E eu quero te mostrar isso pela Bíblia. Quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama com amor agapau? Não, Senhor, é só filéu.
Certeza que você não é o cara que morreria por mim? Não, Senhor. Me empolguei, achei, descobri que não é isso tudo. Amar eu amo é menos. Mesmo ele admitindo que é algo menor. Se você observar lá no texto de João 21, que nós lemos, a continuação, nós lemos do 15 ao 17. A continuação está no 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Gente, durante anos, desde a minha adolescência, nas minhas bíblias de estudo, eu botava um ponto de interrogação do lado do verso 18, com a sinalização de mistério. Por que eu ficava tentando entender isso? Quando fores velho, estenderás as mãos, ou te cingirá, te levará para onde não queres. E eu ficava perguntando o que é que significa isso. A gente a resposta literalmente debaixo do nosso nariz, no versículo seguinte. O 19 explica, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então presta atenção, quando Jesus está dizendo, quando você era mais moço, não é só idade cronológica. Quando for mais velho, também não é só idade cronológica. Aqui ele vai falar de processos de amadurecimento. E diz, antes você mandava no próprio nariz, se governava, ia onde queria. Quando você for mais velho, outro vai te levar para onde você não quer. Você não será mais aquele que se governa. Quando você chegar a esse ponto, estenderás as mãos, olhe para cá. Disse isso, estender as mãos, para significar com que tipo de morte haveria de morrer. Morte por crucificação. Quando eu era criança e lia que Jesus morreu na cruz, eu achava que era só Jesus e os dois ladrões, ninguém mais na terra. Demorou para entender que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Aliás, na época do Império Romano, era a forma mais comum de execução de criminosos, né? Mesmo os políticos. E de repente Jesus está olhando para Pedro e aparentemente você pode achar que não é uma boa notícia, porque ele está dizendo, Pedro, você vai morrer. Mas para mim é uma boa notícia. Por que é uma boa notícia? Porque Pedro, primeiro lá atrás, diz, eu amo a ponto de morrer. E quando vê o perigo de morrer, foge. E descobre que não ama a ponto de morrer. Agora ele está dizendo para Jesus, eu te amo bem menos do que eu achava. Jesus está dizendo, ok, essa é a sua realidade agora. Mas deixe-me mostrar, Pedro, para onde sua vida está indo. Chegará o momento onde você terá o agapau. Chegará o momento onde você estará pronto para morrer por mim. E a tradição cristã diz que Pedro não apenas foi crucificado, mas que no momento de ter sido crucificado teria dito, não sou digno de morrer com o meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Isso me faz lembrar aquela declaração do livro de Isaías, que para mim é muito forte. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Apagar o pavio que fumega, você entende mais ou menos a possibilidade de que ele possa reacender. Mas o que é que significa não esmagará a cana quebrada? Eu demorei muito tempo para entender isso. Há 30 anos atrás, quando comecei a pastorear, fui fazê-lo no interior do Paraná, uma das maiores potências agrícolas, né, um dos estados de maior produção agrícola do Brasil. Quando eu chego na cidade do interior, que movimentava a economia era a agricultura, não demorou muito tempo e um fazendeiro da igreja me disse, pastor, o senhor veio da selva de pedra, precisa conhecer e se ajustar melhor ao nosso contexto cultural. Ele disse assim, o primeiro sábado de manhã que o senhor estiver livre, eu quero fazer um tour agrícola com o senhor. Falei, o que é isso? Ele foi te mostrar os campos, como que funciona plantio, acompanhamento, estocagem, colheita, te mostrar o que movimenta a economia da cidade, que é uma realidade muito diferente do que o senhor conhece. Primeiro sábado livre, lá fui eu com ele numa caminhonete. Eu fiquei abismado quando eu me deparei com aqueles campos de plantio de trigo sem fim. Você não vê o fim daquelas coisas. E eu não tinha ideia, nem vendo nenhuma imagem por televisão, o que quer que seja, que aqueles campos eram tão imensos. Mas ele está andando com a caminhonete, enquanto ele vai me dando aula, explicando, ele vai parando, fazendo o trabalho dele, colhendo amostras, fazendo registros, tudo aquilo é devidamente loteado. Enquanto ele está todo fazendo o trabalho dele, nós já estamos há pelo menos uma meia hora andando na plantação de trigo com a caminhonete. E eu já chego um momento, eu mal consigo ouvi-lo. Eu só consigo ficar olhando o retrovisor e ver que onde ele passa tem 2 carreiros de trigo atropelados. Porque a caminhonete está passando em cima de tudo aquilo. E depois de meia hora com ele atropelando o trigo, eu não aguento mais ouvi-lo, eu falo, cara, desculpa, você faz isso todo dia? Ele diz, todo dia. Mas você tem que ficar atropelando o trigo, indo e voltando?
Eu falei, faz meia hora que você está atropelando trigo. Ele falou, eu faço isso uma média de 3 horas por dia. Eu olhei para ele e falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Você vai ter atropelado tudo. Gente, esse cara parou a caminhonete, ele ria. Mas ria que dava para ver que estava se divertindo. Ele falou, pastor, por favor, desça. Eu falei, não, você me pegou na cidade, vai me devolver lá, não vou descer. Ele falou, não, desça comigo que eu vou lhe mostrar alguma coisa. Ele desceu, eu tirei a chave, com medo de que aprontasse uma, e ele me leva atrás da caminhonete. Tá aqueles 2 trilhos, carreiro de trigo amassado no chão. Ele aponta aquilo e fala para mim, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, se eu acho, eu tenho certeza. Quanto pesa uma caminhonete dessa? São as 2 toneladas? Impossível esse trigo levantar. Ele falou, pastor, o trigo levanta. Eu falei, impossível. Ele disse para mim, pastor, olha para o lado da direita, nessa direção que eu vou apontar. Vou pedir para o senhor abaixar a altura dos seus olhos até a altura do trigo, porque ele cresce todo parelho. Aí vai ficar fácil o senhor ver. Olha nessa direção, vê se o senhor vê alguma irregularidade. Quando eu olhei, tinha 2 carreiros onde o trigo era 1 palmo abaixo dos demais. Eu olho a largura de cada carreiro, a distância de um e outro, eu olho atrás da caminhonete, eu olho aquilo e falei, não, você não está querendo dizer que passou ali e ele está terminando de levantar. Ele falou, ali faz 2 semanas. Minha cabeça parece que ia explodir. Ele falou, olha aqui para trás. Aqui, nessa direção, você não precisa nem abaixar muito. Dá para ver 2 carreiros, onde o trigo estava mais ou menos 2 palmos bem estendido, se levantando. Ele falou, ali faz 1 semana. Eu falei, impossível isso levantar. Ele falou, pastor, impossível é só se fizer isso. Aí ele ajoelha e pega 2 dedinhos e ele simplesmente vai onde o caule estava quebrado quando a caminhonete passou em cima e ele esmaga o caule, a cana. Ele diz, pronto, agora é impossível, esse não levanta mais. É lógico que estamos falando do trigo verde, não maduro, mas ele está dizendo, se só quebrar, recupera. Se esmagar, não recupera. A hora que ele fala isso, minha cabeça abriu. Eu lembro de Isaías falando para agricultores, ele não esmagará a cana quebrada. Não importa o que foi que nos atropelou. Ele não roubará de nós a chance de se reerguer. E agora ele está diante de Pedro. Ele não está ali para jogar pedra em Pedro, para culpar Pedro, para condenar Pedro. Ele está tentando inspirar, ok, Pedro? Te fiz perceber que não ama tudo que ama, mas não é para você ficar parado aí. Eu quero te mostrar que o amor pode crescer, que você pode chegar lá. E quando eu olho para a sua vida, Pedro, eu não estou focado no tropeço do passado, nem na limitação do presente, um amor que não é tão grande. Eu enxergo o seu futuro, o seu potencial, eu vejo seu crescimento, eu vejo onde você vai chegar. Ou seja, ele não apenas quer que a gente saiba que o amor pode crescer, mas ele quer nos empurrar nessa direção. Porque o maior mandamento não é apenas amar a Deus, gente, é amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e força. E se nós o amamos com algo menor do que isso, ainda não chegamos onde deveríamos chegar. O problema é que às vezes a gente se engana achando que chegou e não está indo mais a lugar nenhum. Quando ele mostra que não chegamos, não é para desanimar a gente, é para nos encorajar a perseguir o alvo. E ele está dizendo, você pode chegar lá, você pode alcançar. Então deixe-me te dizer uma coisa, Deus acredita em você mais do que sua mãe. Porque mãe é mãe, fala sério. Eu li uma vez uma matéria de uma mãe que foi assistir o filho desfilando na parada militar. E o menino conseguiu a façanha de marchar no compasso trocado do resto da tropa. Enquanto todo mundo erguia a perna direita e a esquerda, ele vai invertido o tempo todo, e a televisão acompanha do início ao fim. Não sei como acharam a mãe no final. E foram perguntar para ela, o que a senhora achou do seu filho marchando no compasso errado da tropa? Ela falou, meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. E mãe, fala sério. Não vê nada de ruim, só vê tudo de bom. Mas deixa eu dizer, diferente da mãe que não quer ver, Deus enxerga o que você será. Ele enxerga o seu crescimento. E Ele acredita em você mais do que sua mãe. Então, se por um lado o entendimento do primeiro aspecto da mensagem me arrebentou, acabou comigo 30 anos atrás, porque eu descobri que eu também só tinha um filéu e um filéuzinho de nada. O segundo começa a me trazer consolo, começa a me trazer conforto, porque de repente eu começo a perceber que só há um propósito dele nos fazer questionar. Não é apenas descobrir onde estamos para que a gente pare, é justamente focar no que falta, para que a gente avance. Dito isso, em terceiro e último lugar, o que ele me chamou a atenção naquele dia foi para que mesmo que Pedro diga, Senhor, olha, amar eu te amo, mas não é isso tudo, não é agapau, é só filéu, eu não amo tudo que eu achava, eu estou aquém. Mesmo assim, diante de cada uma das 3 respostas, o que é que Jesus fala para Pedro? Você vai ter uma variação nas palavras, mas a essência da mensagem
ela é basicamente a mesma. Na primeira pergunta ele diz, apacenta os meus cordeiros. Na segunda ele diz, pastoreia as minhas ovelhas. Na terceira, apacenta as minhas ovelhas. Basicamente o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, Pedro, se você me ama, eu quero que você me mostre isso não apenas com palavras. Eu quero que você me mostre isso com ações. 1 de João 3,18 diz, amados, amemos não de boca nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso não significa que a gente não possa declarar a Deus que o amamos, cantar ao Senhor Jesus que o amamos, mas que nossas ações têm que fazer coro com as nossas palavras. Mas ele não apenas está dizendo que em vez de só falar, a gente deve demonstrar. Ele fala sobre demonstrar isso de uma maneira específica. Basicamente ele está dizendo, Pedro, se você me ama, então demonstre isso amando aqueles que eu amo. Então importe-se com aqueles com os quais eu me importo. E eu quero dizer para você que nesse terceiro tópico nós temos um verdadeiro termômetro, que nos ajuda lá no primeiro tópico da avaliação, a descobrir onde estamos, nos ajuda no segundo tópico a realmente ponderar se estamos ou não crescendo no nosso amor. Qual é o termômetro? Quem ama, trabalha. E é importante que a gente fale isso. Eu, honestamente, demorei poucos meses depois de Deus ter me falado isso, para reprovar no primeiro teste. Eu lembro de um grupo de irmãos, no início do meu ministério pastoral, que eu apelidei de os tribulosos. Tente você adivinhar por que eu dei a eles esse apelido. Eles trouxeram tanta confusão num rebanho que estava começando, que chegou um dia que eu me aborreci. E eu falei para Deus, quer saber, não aguento mais, estou fora. Eu lembro que eu entro no quarto, pego minha mala, começo a juntar minhas coisas, falei para Deus, vou-me embora. O Espírito Santo diz, você não me ama? Você não ama esse povo para sacrificar por eles. Falei, o que eu amava deu para vir até aqui, deu para sacrificar até aqui, daqui para frente não amo mais, não sacrifico mais nada. O Senhor pergunta, você me ama? Eu falei, o Senhor sim, eles não, vamos deixar claro. Tipo, para você ainda tem mais, o deles já acabou. Nessa hora o Espírito Santo falou comigo, se você me ama, desfaça essa mala e fique por amor a mim. O Senhor diz, eu dei minha vida por cada um deles. Eu não vou desistir de nenhum deles. Se você não consegue fazer isso por amor direto a eles, faça por amor a mim. A minha vontade é dizer, apelou, hein? Mas é lógico que eu desfiz a mala. E eu não sei te dizer ao longo de 30 anos de ministério quantas vezes rolou um clima entre eu e a mala. Olhar para ela olhar para mim. E olhar para ela olhar para mim. Mas eu ficava pensando que aquilo que eu tinha sido chamado para fazer deveria ser uma expressão do meu amor por ele. Então preste atenção. Tem muitas motivações que podem nos levar a trabalhar e pode funcionar como combustível. Reconhecimento é uma delas. Mas o problema de quem trabalha por reconhecimento é que o dia que não tiver, ele para de trabalhar. E eu não estou dizendo que reconhecer é errado. Se o próprio Deus reconhece, trabalha com galardão, deve ter alguma coisa certa nisso. Errado é fazer só para ser reconhecido e parar quando não é. Quando eu era ainda garoto, eu comecei a receber palavras proféticas do que seria meu ministério. Gente, eu cresci numa estrutura de família muito simples, que é o jeito mais bonito que a gente usa para substituir a palavra pobre. Ou seja, era muita escassez, muita limitação, muita falta. E eu lembro que os profetas, aquela turma que não sabe guardar segredo, eu era adolescente, eles começavam a me pegar nas reuniões de oração e diziam, chegará o dia em que você vai ficar cruzando os céus dessa nação, de avião, de um lado para o outro, o tempo todo. Gente, eu tinha vontade de rir, eu imaginava se um dia eu ia andar de balão. Nova geração nem sabe o que é isso. Mas era a esperança da antiga, tipo, pelo menos um balão, subir um pouquinho do chão. Era algo tão inacessível. Lógico que malha aérea, economia, uma série de coisas eram diferentes de hoje e complicava ainda mais, mas era tão impossível que eu tinha vontade de rir. E eu nunca mais julguei nem Abraão, nem Sara quando riram, quando Deus falou que ia ter um filho, que tem coisa que dá vontade de rir. Eu fico olhando hoje, 30 anos depois, gente, eu não aguento mandar de avião. Eu faço eventos no Brasil todo, em todos os estados, a cada ano. Agora, naquela época era uma coisa tão absurda que assustava. Mas quando eu comecei aos poucos a ver o ministério desenvolver e, consequentemente, entrar num lugar de usufruir de algumas coisas que eu nunca tive acesso,
meio que mistura na sua cabeça o pensamento de uma espécie de glamour. Primeira vez que eu fiquei no hotel foi na Barra da Tijuca. A barra não era essa barra toda que é hoje lá no Rio de Janeiro, mas já era uma barra de respeito. O contexto em que ficamos, o milagre foi conseguir dormir uma noite só, é outra conversa, mas eu fiquei. Pela primeira vez entrei no hotel. Gente, quando eu entro no banheiro e olho, eu falo, isso não é um chuveiro, isso é uma espaçonave. Lá em casa era um negocinho sem vergonha que pingava uns 3 fiozinhos de água, né? E depois de 2, 3 minutos de banho, o papai estava batendo na porta, mandando ir logo, e estava gastando muito. A gente dizia, mas o chuveiro está desligado, mas está gastando a água. E não era avareza, era escassez. Mas nesse dia que eu entro, e não tem ninguém olhando, fiquei 1 hora debaixo do chuveiro. Depois de 1 hora eu cansei de tanto tempo em pé. Então, interrompi o banho, saí, peguei uma banqueta plástica, voltei mais 1 hora sentado. Gente, eu não lavei o corpo, eu lavei a alma. Eu me vinguei de todo banho rápido com o papai batendo na porta na vida. Aí eu saio do chuveiro e vou para a cama. A cama era uma mãe, aqui eu te abraçava. Eu nunca tinha... Eu sou da época do colchão de mola, gente. Tinha uma mola solta no meu que quando você virava, ele te desvirava à noite. Era um negócio horrível. Esses boxes americanos que a nova geração tem hoje, vocês não sabem o que é dormir em colchão ruim. E quando eu dei, me corrompi na primeira noite. Dia seguinte, já faltei na primeira reunião para dormir mais. E o café da manhã? Café da manhã eu comia até o umbigo virar para fora. Não tinha dinheiro, gente. A hora que saísse do hotel, não ia almoçar, não ia jantar. Era jejum o resto do dia, compulsório. Então, tinha ofertado no evento que a gente estava o dia antes o dinheiro da comida. Não tinha mais nada para comer. Então, vamos aproveitar. Eu nunca tinha visto tanta comida na vida. Então, essas coisas deixavam a gente deslumbrado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que te empolga e deslumbra no início, simplesmente perde esse poder quando você se acostuma. Eu tenho comido o melhor dessa terra. E durante muitos anos eu não consegui esconder isso do meu tamanho. Ultimamente me converti nessa área. Mas eu lembro de um dia que eu chego numa casa em São Paulo, gente, parecia coisa de filme. Me mandaram buscar no aeroporto. São Paulo, a capital, eu indo pregar. Um motorista, gente, parecia coisa de filme, o cara uniformizado, com cap e tudo. Me leva aí dirigindo na frente, eu sentado no banco de trás. Até hoje não sei que carro era aquele, que modelo de carro era aquele, nunca tinha visto na vida. E quando ele chega, eu brinco que aquilo não era uma mansão, era uma pequena cidade, um casarão, que eu fico olhando assim, falei, meu Deus, só vi essas coisas em filme. Quando abrem a porta para eu descer, tá? Marido e mulher, os donos da casa, na porta, com aquela entrada toda espetacular, 2 empregadas uniformizadas do lado deles. Aí ele me recebe assim, pastor, uma alegria poder recebê-lo debaixo do meu teto e hospedá-lo. Enquanto o senhor estiver nessa casa, o que desejar a sua alma, essas 2 cozinheiras estão em tempo integral, 24 horas à sua disposição. Eu falei, santo Deus da glória. Ele enfatiza, diz, não estou falando apenas de qualquer culinária do Brasil. Sul, Norte, Nordeste, qualquer culinária internacional, o que o senhor quiser. Eu, na hora, já nem deixei ele terminar a frase, olhei para a senhora e falei, posso escolher o cardápio de amanhã? A mulher era tão chique, Paulinho, que eu me sentia mal na frente da empregada. Tão chique que ela era e o jeito que ela respondia. Falei, posso escolher o cardápio de amanhã? Sim, senhor. Eu falei, olha, para amanhã, na hora do almoço, eu vou querer arroz, feijão e ovo. Eu falei isso, a mulher me olha, assim, assustador na cara, falou, não, acho que o senhor não entendeu. Eu falei, não, quem não entendeu, você. Foi você. O senhor queria me impressionar, já me impressionou, mas lembra do que desejar sua alma? A minha alma quer comer arroz, feijão e ovo. Posso ou não posso? Eu fico imaginando a cara do cara assim, pensando, para que eu contratei 2 cozinheiras para fazer arroz, feijão e ovo? A mulher me olha com a cara de dó e fala, mas só isso? Eu falei, bote uma rúcula. E tá todo mundo me olhando. Gente, eu nunca imaginei que ia chegar esse dia. Eu olho para ele e falo, não aguento mais comer comida chique. Eu cresci comendo arroz, feijão e ovo. Eu preciso de arroz, feijão e ovo. Posso? Eles podem. Porque tudo aquilo que te empolga agora não vai te empolgar mais quando virar comum. Então a pergunta é, qual será o seu combustível para expressar o amor na área que ele expressa, que ele espera que você expresse? Se é só reconhecimento, para de fazer quando não reconhece. Se a empolgação com isso ou aquilo vai diminuir. Primeira vez que eu viajei de avião, a gente é bobo demais, gente. Eu me achava até mais importante. E você descobre quando vê a pessoa tirando foto até do bagageiro, assim, você fala, marinheiro de primeira viagem.
Eu ficava olhando o aeroporto, dizia bem mais limpinho que a rodoviária. Eu achava a taxa de embarque cara, ia no banheiro só para gastar a taxa de embarque, mesmo sem precisar. Mas chega uma hora que você olha para isso e não tem mais graça. Eu não aguento mais aeroporto, não aguento check-in, não aguento tempo de avião, não aguento aquela voz que anuncia voo 3, 7, 8, 4. Teve um dia eu estava no aeroporto do Galeão, gritei, fala direito! A pessoa do meu lado falou, é gravado. Falei, podia gravar direito. Ninguém merece ouvir isso o tempo todo. Quando meu filho estava para completar 18 anos de idade, ele tinha terminado o ensino médio, mas ele só poderia ir estudar na universidade onde ele tinha ganhado uma bolsa de estudos lá nos Estados Unidos a partir da metade do ano, depois de completar os 18. Então ele tinha um semestre livre. Falei para ele, você vai viajar comigo, vou te discipular de perto enquanto você aguarda a hora de ir para lá. Só quando ele começou a viajar comigo, eu botei o ritmo de quando eu viajo sozinho. Eu falei, filho, você não vai ter o ritmo de viagem em família. Família eu mudo por causa de vocês. Eu quero te ensinar como é minha vida, como eu trabalho, como as coisas funcionam, você vai ter que entrar no meu ritmo. E ele começou a não aguentar. Ele dizia, pai, esse ritmo é insano, não dá para aguentar. Ele dizia, eu não tenho nem 18 anos, eu nem prego, não aguento o seu ritmo. Ele chegou em casa e começou a falar. Minha esposa dizia, Israel, deixa de ser mole. A gente viaja com seu pai. Não, mãe, não tem nada a ver, o que ele faz com a gente é diferente. Ele até ficou falando, pai, dá uma viagem dessa para elas, senão elas vão achar que eu que sou mole. Foi, tá bom, vamos cansar todo mundo. Eu lembro do dia que entramos no avião, minha esposa foi falar alguma coisa, eu falei, nosso trato é que a viagem é igual ao do Israel, não é? Ela falou, é. Eu falei, não fala comigo. Botei 2 protetores de ouvido, abri o computador, comecei a trabalhar, de vez em quando ela ia falar algo. Chegamos, aeroporto, todo lugar trabalhando, resolvendo coisas, passava na igreja, marcava reuniões com pastores, com a liderança, ia ministrar o povo e eu dizia, vocês ficam até o fim. E aí a maioria começou a dizer, nós não aguentamos. Até que um dia meu filho fez a pergunta, falou, pai, de onde o senhor tira força? Eu falei, filho, faz tempo que eu estou esperando você fazer essa pergunta. Eu falei, só tem um combustível que dura. E ele se chama amor por Jesus. Durante 17 anos antes da pandemia, eu viajei em média 3 dias por semana, quinta, sexta, sábado, eu ficava longe de casa. Deus me deu uma mulher maravilhosa, filhos incríveis, uma família fantástica. Não tem nada que tenha me doído tanto na vida como a distância deles. Ah, pastor, mas era só 3 dias, toda semana. Durante 17 anos ininterruptos. Eu falei, filho, muitas vezes eu entro no carro e estou indo pegar a estrada, eu já saio chorando. Às vezes eu estou indo para o aeroporto, eu já saio chorando. Mas sabe por que eu não paro? É quando eu lembro para quem eu estou fazendo. Se tem algo que vai nortear a sua vida, meu filho, é entender. Se a gente ama Jesus, não adianta apenas falar. A gente tem que demonstrar. E por que eu estou te dizendo isso? Nós somos parte de uma geração, gente, que o comportamento mudou demais. Quando era garoto, a gente tinha a geração trabalho. Domingo era o dia da canseira. A gente ia cedo para a escola bíblica dominical, emendava o culto. Depois do culto, eu brinco que domingo era o dia de passar fome, era filho de pastor, papai era o último a sair da igreja. A gente ia voltar para casa 2, 3 ônibus, chegar tarde, nem sempre a mamãe conseguia adiantar o almoço. A gente mal recuperava do almoço que demorou, já tinha evangelismo, tinha visita, tinha trabalho na rua e à noite tinha outro culto. E a gente nunca entendia por que ia em 2 cultos no mesmo domingo. Ou melhor, passava o dia envolvido com isso. Mas todo mundo respirava serviço. E alguma coisa vem mudando e a nova geração está virando uma geração de consumo. Eles não chegam à igreja com a mentalidade de construir, só de exigir e consumir. Então a pessoa chega, quer ministério infantil padrão Disneylândia. Tudo quanto é tipo de brinquedo, recurso. Mas você pede para o pai ajudar a cuidar da criança dele, não é nem dos outros. Não. Eu estou aqui só para cobrar. E se não for bom, eu vou para a concorrência. É uma mentalidade de consumo. E eu tenho olhado para uma geração que, com o perdão da palavra, eu vou usar o termo, está se tornando uma geração vagabunda. Ninguém quer fazer nada. Toda a mentalidade, como as pessoas vêm para o culto, é de consumo. Um dia um fala para mim no final da reunião, não gostei dessa música cantaram hoje. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Não, agora a adoração não é mais para Deus, é para agradar a pessoa. Daqui uns dias vão fazer que nem as rádios antigamente. Liga para o líder de louvor e diz, dá para dedicar para fulano de tal a música? Está de brincadeira. Agora, se eu e você amamos o Senhor, nós vamos ter que aprender que é uma linguagem que Ele espera. É quando a gente arregaça as mangas, diz, vou botar a mão na massa.
e vão trabalhar. E não só em 2024, o ano de servir. Isso pode ser um despertamento do momento. Mas, gente, a igreja não é edificada com o trabalho de alguns. Ah, pastor, mas Deus não levantou todos para a mesma posição ministerial. Qual a função dos ministérios? Efésios 4:11 diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Quem faz o ministério não são os dons ministeriais. Eles aperfeiçoam todos os santos, porque quem faz o ministério são os santos. Então, cada um de nós vai ter função. Não importa se você é um voluntário de uma área específica na igreja ou não, se você está rolando em departamento ou não, todo mundo tinha que falar de Jesus, todo mundo tinha que ajudar a cuidar das pessoas, para quem falou de Jesus, todo mundo tinha que visitar, todo mundo faz a obra de Deus. É lógico que há momentos onde nós podemos organizá-lo, vamos ter equipes, os diáconos vão distribuir o pão das viúvas, isso, vão fazer aquilo, mas todo o corpo se mobiliza. E a gente tem criado uma mentalidade cada vez mais de eu quero chegar, pegar tudo pronto, só aproveitar e depois, fazer nada com o que eu recebi. Porque qual é o propósito do crescimento? Qual é o propósito de como o santo ser aperfeiçoado se não for a obra do ministério? Então, eu lembro da época que a gente era a geração trabalho e depois a gente começou a exagerar no tom de Maria e Marta. É lógico que ser Maria e estar aos pés do Senhor é mais importante do que só trabalhar. Não significa que trabalhar não é importante. Quem está entendendo? É impossível você amar Jesus sem trabalhar. Agora, você pode trabalhar sem amar. Mas é impossível você amar e não trabalhar. E Deus espera que a nossa dedicação seja fruto do amor dele. E quando eu olho para esse terceiro aspecto, eu acredito que ele é o grande termômetro para a gente se avaliar onde é que eu estou. Estou no agapau? Estou no filéu? Estou no filéuzinho de nada? É só ver a sua disposição de trabalho e de serviço. O que falamos, em segundo lugar, que o amor pode e deve crescer. Uma boa maneira de você perceber se o seu amor para com o Senhor está crescendo, se a sua disposição de serviço cresce. Esses dias alguém me perguntou, pastor, o senhor está correndo o Brasil todo para falar a mesma coisa, a mesma conferência. Eu falei, sim. Ele falou, não era bem mais fácil o senhor só ter escrito o livro, gravar esse negócio, jogar na internet e quem quiser pega? Eu falei, o ponto é que a gente não faz só o que é mais fácil. Eu falei, não adianta eu escrever o livro e não convencer o povo a ler o livro, eles não estão tendo acesso à verdade. Eu preciso dar um choque neles. Mas o choque funcionou num lugar, não funciona no outro. Então a gente vai se esforçando, se esforçando, se esforçando. Para quê? Para ajudar o povo de Deus a ter acesso àquilo que Deus nos mandou oferecer ao seu povo. E a gente não pode só pegar o caminho mais curto e o mais simples. A gente tem que estar disposto. É o que Ele quer, é o que Ele espera. Então qual será o combustível? O amor por Ele. Porque qualquer outra motivação, ela não vai durar. Mas se for amor por Jesus, ela não só vai ser a mais pura das motivações e correta, mas ela vai durar. E eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Antes de orarmos, no livro do Apocalipse, você vai ver o Senhor Jesus falando com o anjo, o mensageiro da igreja de Éfeso. Uma igreja de alta performance, não faltava produtividade. Ele começa dizendo, conheço tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja de alta performance. Não importa a perspectiva que se avalie Éfeso. Se é pelo relato de Atos, pela carta aos Efésios, pelo Apocalipse ou a história. Era uma igreja de alta performance. Tinha resiliência, controle de qualidade. Mas o Senhor diz, mas eu tenho contra vocês, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Basicamente, o Senhor está dizendo, eu não quero só a sua mão de obra. Eu quero o seu amor. Se o seu serviço vier como expressão do seu amor, ótimo, ele é bem-vindo. Se você quiser me dar só serviço, sem amor, eu não faço questão e eu troco você por outro que me ame de verdade.
Mas o interessante é que Deus poderia dizer para o líder dessa igreja: você não entende que me amar de todo o coração é o maior mandamento? Como é que você começa quebrando o maior mandamento? Mas o Senhor não vem cobrando o mandamento. Ele não apela para o senso de obrigação. Para que ele apela? Um senso de saudade. Lembra de onde você caiu. Em outras palavras, ele está dizendo: se você lembrar que o que nós tivemos já foi melhor do que está agora, é possível que você queira isso de volta. E diz: eu não quero te obrigar e te arrastar para esse lugar. Eu quero apenas que você possa experimentar o que de melhor nós dois podemos viver juntos. E diz: se você lembrar e conseguir de fato ter a saudade de dizer: eu não quero perder, então se arrependa, conserte. Ele não apela para o senso de obrigação, não vem com a linguagem de culpa ou condenação. Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive. Eu comecei ainda na adolescência, separar muito tempo trancado com Deus no meu quarto. Trabalhei por alguns anos num banco. Meu horário de trabalho era do meio-dia até 6, 6h30. Saía de lá, ia para o ensino médio, mas eu bloqueei minhas manhãs. Das 7 às 11, eu não fazia outra coisa, a não ser ficar trancado no meu quarto orando. Meus irmãos iam para o trabalho mais cedo, minha jornada era 2 horas menor do que a deles, esticava um pouquinho. Então, a partir das 7 da manhã, o quarto era só meu. E eu simplesmente ficava lá trancado buscando a Deus. Se tinha trabalho da escola, fazia de madrugada, de fim de semana. Eu dizia para minha mãe: se a casa pegar fogo, manda o bombeiro arrombar a porta, que eu não abro nem para eles. Não importa quem aparecesse, eu não abria aquela porta, eu não falava com ninguém. Eu ficava trancado aquele tempo. Mas o ministério cresceu, eu passei não só a viajar, eu me mudei e tornei pastor em outro estado, me casei, meu primeiro filho, Israel, já tinha nascido, e agora eu volto visitar meus pais. E eu entrei naquele quarto antes, para deixar aquela mudança de coisa de criança que todo mundo que tem filho pequeno sabe como é. Fralda, carrinho, mamadeira, aquele monte de coisa. Entrei e saí daquele quarto, sem prestar atenção em nada. Mas tão logo terminamos o almoço, minha esposa me pede para pegar alguma coisa no quarto. Eu acho que era uma fralda. E eu volto lá naquele mesmo quarto que tinha entrado antes. Então a casa era pequena, ela tinha um corredor, no final da casa tinha 2 quartos. À esquerda o quarto dos pais, à direita o quarto dos filhos, que eu dividia com meus irmãos. Então quando eu abro a porta do quarto para entrar e pegar aquelas coisas, o jeito que eu abri a porta, eu fui assim, 45, 90 graus no máximo, e eu paro no meio do caminho. Porque o lugar onde eu coloquei os olhos era o canto do quarto, onde eu ficava ajoelhado. E a hora que eu olhei para aquele canto, um gatilho acionou na minha memória. E um filme começa a passar em alta velocidade. Eu me vejo dia após dia naquele lugar, trocando de roupa. Dá para perceber que o dia está mudando, mas o lugar é o mesmo. Ajoelhado, orando, buscando a Deus. Eu não consigo abrir aquela porta. Eu não avanço, eu não volto. Eu estou ali travado assistindo aquele filme. E as lágrimas já estão correndo no meu rosto, grossas e quentes. A lembrança daquele tempo, naquele lugar. Eu não ouvi nenhuma voz me dizendo: por que é que você não ora como orava antes? Mas sabe o que eu senti? Saudade daqueles encontros. A lembrança daqueles encontros no lugar de oração com a presença de Deus. Eu envergonhado, eu baixo a cabeça, eu não consigo continuar mais olhando para o mesmo lugar. Quando eu baixo a cabeça, eu miro na metade do quarto, no chão, onde tinha aqueles tapetes que as mães de antigamente faziam de fio de barbante. E quando eu cansava de ficar ajoelhado no chão duro, eu me deitava naquele tapete, e eu não sei dizer quantas vezes eu reguei com lágrimas, mas agora o filme muda. E eu me vejo dia a dia deitado naquele tapete, chorando na presença de Deus. Eu de novo fico envergonhado. E eu viro a cara para o lado. Quando eu viro, eu enxergo a cama, aquela do colchão de mola que desvirava a gente. Quando eu cansava de ficar ajoelhado ou deitado no chão duro, eu deitava naquela cama, com as mãos erguidas para adorar a Deus. E não importa onde eu olho, o filme muda. Mas o sentimento é o mesmo. Saudade daqueles encontros. Ele não me cobrou nada. Ele não me acusou, ele não me condenou de ter diminuído a vida de oração. Mas ele me fisgou o meu coração. Quando ele conseguiu me fazer lembrar o quão bom era aquilo. Eu não vim te apontar o dedo nem jogar pedra em você hoje.
Deus não me trouxe aqui para te cobrar porque o seu amor talvez não é aquele agapau. Ele te chamou para ouvir a pergunta, tu me amas? Não para que você responda sim ou não, ou para que você se avalie. E o propósito dele avaliar também não é fazer você ficar mal com a constatação de que não está onde deveria estar. Nenhum de nós chegou onde deveria. E nenhum de nós deveria se acomodar. Mas ele ao mesmo tempo quer convencer a mim e a você que o nosso amor pode crescer. Que ele não está nos olhando de acordo com os tropeços do passado, nem a limitação do presente, mas de acordo com aquilo que eu e você podemos e nos tornaremos diante dele. E ele está dizendo, então, potencialize, canalize todo esse amor, a avaliação, o crescimento, demonstrando serviço. Deus quer fazer algo extraordinário nessa terra, nessa nação, nessa cidade, mas também nessa casa. Mas ele não quer que você seja um espectador. Ele quer que você seja alguém que ajude a construir. E diga, eu vou botar toda a minha linguagem de amor, não apenas nos cânticos de adoração, mas em toda disposição de serviço. Que essa é a linguagem que ele espera que nós manifestemos o nosso amor. Talvez seja a hora de olhar para trás e lembrar que as coisas já tiveram melhor. Talvez você diga, pastor, meu problema não é perder o primeiro amor, eu acho que eu nunca cheguei lá. O que quer que seja, é o que hoje nós podemos não apenas falar com Deus a respeito, mas nos permitir ser tocados pela presença dele. Você recebe essa palavra? Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu pedi para você ficar em pé, mas honestamente a gente faz isso por hábito. Ore como se achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Sua oração não precisa ser bonita, fala. Ela só precisa ser honesta, sincera. Derrama teu coração diante de Deus. Senhor Jesus, a tua palavra foi lançada. E se o teu espírito não vivificá-la, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nem necessariamente motivacional. Mas eu oro, clamo em nome de Jesus. Pelo teu sopro de vida nesse lugar hoje. Que nenhum de nós saia, ó Deus, acomodado, mas sim despertado. A não apenas resgatar o que um dia tivemos e perdemos, mas a ir além, a crescer no amor para com o Senhor. A expressá-lo de forma devida. E para isso nós te pedimos, ajuda-nos. Não só na autoavaliação, não só no autoexame. Sabemos que o autoexame é bíblico, é o que fazemos na ceia. Mas nós também clamamos pelo exame do alto. Como disse o salmista, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E nós oramos que isso venha à tona para ser tratado na tua presença. Toca, meus irmãos e irmãs. Ajuda-nos a lembrar de tudo aquilo que já experimentamos diante do Senhor. Para que nenhum de nós entre no piloto automático de uma vida de religiosidade. Mas que haja em nós piedade, paixão, devoção, amor pelo Senhor. E que possamos te amar, ó Deus. Não apenas no modo filéu, mas no agapau, no sacrificial. Onde nos entregamos por inteiro, completamente. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.